muito difícil hoje fazer uma análise fria do trabalho do Ceni e até uma análise justa quando a questão estrutural do São Paulo geralmente se sobrepõe. Uma coisa para mim que é inegável que faltou para o São Paulo em muitos jogos, controle emocional dos jogadores. Ter um cara como o Ceni, que conhece bem o clube, que é um cara que conhece... Mas aí o jejum de títulos, né? Pesa muito. Não, mas aí calma aí. Aí o ponto do Jean não entra nesse debate? Como você está lidando com esses jogadores? Sim. No jejum de títulos do São Paulo? Não. O ponto... Não. O ponto do Jean, para entrar no ponto do Breiler. Como você está lidando com esse tipo de jogadores? Qual é o seu tipo de relação? Se você precisa evoluir, o Jean citou, se eu não me engano, a palavra evoluir. O técnico precisa melhorar, o Rogério trato, precisa melhorar nisso. Isso não impacta Sem também dúvida. no emocional? Também não tem uma pressão aí dessa relação? Então, mas eu não acho que falta empenho dos jogadores de São Paulo. Mas nem... aí volta ao meu ponto. A gente está falando de evolução de goleiro, evolução de trato. Eu acho que ele pode evoluir em decisões durante o jogo. A gente não está falando também que demanda uma evolução, não é só a instituição São Paulo que precisa melhorar? Não. Eu acho que a gente está falando de duas coisas que não casam. Eu acho que sim, Mas pode evoluir. Casar. Eu acho que pode também evoluir. Existe mas os problemas do São Paulo não estão no Ceni. técnico. Os problemas do São Paulo são questões diretivas, de direções passadas, é o que a gente da fala, atual direção, da questão o problema financeira. É o treinador, não é isso que eu coloco o São Paulo peso. nessa situação. Assim, A gente não gosta de ter esse peso. O problema é o técnico. Só que eu acho que tem pontos que a gente pode olhar para 2023 e falar que evolua. Vou dar um exemplo. Você olha, Fecha aí que eu quero falar de olha o outro elenco treinador aqui. inteiro do São Paulo, jogador por jogador. Olha o treinador. Esquece que é o São Paulo. Esquece que é o São Paulo. Pensa, esses jogadores, esse técnico. Olha o futebol brasileiro. Quem é o cara que o São Paulo tem de nível mais alto, cada um na sua função nesse momento trabalhando? Goleiro, lateral, zagueiro, volante, meia, qualquer jogador de campo ou treinador? É o treinador. Eu vou ser sincero contigo. Eu não sei até agora porque o Rogério está no São Paulo ainda. Não sei porque o Rogério está no São Paulo. Você acha que eu acho que a presença do Rogério no São Paulo... Não, ao contrário. Eu acho que a presença do Rogério no São Paulo é, nesse momento, o maior gesto de amor que ele tem pelo clube em toda a carreira dele. Ao contrário. Porque ele pode ter saído do São Paulo, talvez, se as coisas não andarem, menor do que ele entrou. E ele entrou no São Paulo grande. Não, mas aí eu acho que a gente já teve essa discussão no meio da temporada passada, Sim. porque eu não acho também que o Rogério Ceni seja hoje um treinador que, ao sair do São Paulo, teria um monte dos maiores clubes do Brasil brigando por ele. Ele emprego ia achar rapidamente, porque é um dos técnicos mais promissores ainda do futebol brasileiro. Não tenho dúvida disso. Mas quando ele entrou no São Paulo, hoje não seria ele dirige assim? o São Paulo. Aí você vai dizer, tá bom, o que é... Aí eu tô falando da grandeza do clube. Você acha que, por exemplo, quando ele entrou no São Paulo, por exemplo, o Inter não teria olhado para ele antes? Não estou falando que o Inter contrataria, mas seria um cara que o Inter... A altura do Internacional, a altura do Fluminense Mineiro, atual, talvez? a altura do ataque seria. Hoje, esses clubes olhariam para o Rogério talvez de um jeito um pouco mais reticente, porque ele está num São Paulo que o atrapalha, mais do que o ajuda. Eu acho que essa é a questão. Então, mas acho que é tão clara essa ideia sobre o São Paulo como instituição ter tantos problemas. Eu concordo muito com a tua avaliação. Eu acho que no macro o problema é o São Paulo. Claro que não é o Ceni, que não é um atacante, que não é um lateral. Eu concordo com isso. Mas até por isso, até por essa consciência que as pessoas de maneira geral têm, e os dirigentes dos outros clubes também têm, eu acho que assim, se amanhã, se no meio do mês, se ele perde o Paulista e saísse do São Paulo por isso, ele ia ter, de novo, um emprego em clube bom, né? Porque aqui tem essa coisa, o cara começou mal, 3 meses, é demitido, então se o Inter não tivesse mais um Mano Menezes daqui a 3 ou 4 meses, tenho certeza que o Ceni poderia sim continuar sendo uma alternativa. Eu não acho que diminua a passagem. E acho que, no fim das contas, ele dirige o São Paulo Futebol Clube. Ele está num clube gigante do futebol brasileiro, o clube com a 3ª maior torcida, o clube pelo qual, claro, ele é apaixonado e sempre teve uma relação, um clube no qual a torcida o ama. Então, o que eu quero dizer é que, assim, não é que para ele, nossa, puxa, que ruim, estou no São Paulo e o São Paulo me atrapalha e tal. Eu acho que o São Paulo é, hoje, para o patamar do Rogério Ceni, o que de melhor ele pode ter, ou algo... Eu só não concordo com isso. No futebol... Não, porque... Só acho que se ligar uma coisa pelo São Paulo, fica assim, muito grande. Fica. Muito grande. Porque você acha que, sei lá, hoje dirigir o Inter é melhor do que dirigir o São Paulo, por técnico, exemplo. sim. Tá bom, mas eu acho que assim, o que eu tô querendo dizer é que a gente tá pegando... Quando a gente falando que é maior, tô falando que pro técnico é mais fácil, não, só isso. Entendi, mas eu tô falando assim, do ponto de vista da consolidação financeira, de estrutura, de não sei o que, esses clubes aqui... É um baita negócio trabalhar neles. Você fala isso hoje de 2 clubes no Brasil.
Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo.